a apuração dos 25% da educação. Depois foi publicado foi criado um novo Fundeb, Fundeb permanente. Isso, aliás, novo já não é mais tanto, né? Porque ele foi criado em 2020. 2020 começou a execução e hoje nós estamos em 2024. Nesse processo de também termos as novas regras do Fundeb, foram modificadas as regras do cálculo de como que a gente apura os 25%. Como que o Fundeb ele interage nesse meio? Afinal de contas, há entes que ganham Fundeb, há entes que perdem Fundeb. Então, como que essa dinâmica ela foi sendo alterada? Houve também efeitos temporários. Num ano foi de um jeito, no outro ano, opa, como ano passado foi de um jeito, esse ano eu vou ter que fazer desse outro jeito para compensar. Agora, em 2024, nós estamos com regras mais estáveis, porém são regras diferentes de 2023. Eu tinha gravado um outro vídeo que estava aqui disponível do canal, já vou tirar ele do ar, que mostrava qual que era a previsão, como que ia ser feito em 2024, no futuro. Eu gravei ele em 2023. Acabou que houve uma pequena diferenciação ali, entre o que havia, uma previsão, né, exposta lá nas reuniões da CTConf e o que realmente aconteceu com a publicação da 14ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais. E o objetivo dessa minha aula hoje aqui é mostrar como que é feito esse cálculo de uma maneira simplificada em 2024. E, a princípio, vai se manter estável agora para os próximos anos. E como que eu vou fazer esta apresentação para vocês? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu gravei e já está disponível um curso completo sobre o Fundeb. A apuração dos cálculos dos 25%, teoricamente, não é algo diretamente, né, é, aliás, exclusiva do Fundeb. Ela envolve, claro, diretamente, o Fundeb faz parte dele, mas não é exclusivo. E como ele envolve o Fundeb, eu gravei uma aula só sobre o relatório resumido de execução orçamentária e trouxe também uma aula que faz o resumo de como é apurado esses 25%. E vou convidar vocês agora para assistir gratuitamente a esta videoaula que está disponível. Mostrar para vocês aqui também como que é curso, tá? Até por se alguém tiver curiosidade, quiser vontade de conhecer melhor o curso. Então, aqui, ó, hoje ele ainda não está totalmente completo, mas já tem aqui mais de 43 aulas disponíveis, tá? E ele não está completo. Tem mais de 10 horas de gravação, 10 horas que vão direto ao ponto, sem enrolação, tá? Então, tem aqui, por exemplo, ó, princípios da educação e base do Fundeb, tratar do conselho do Fundeb, como funciona o Fundeb, a regionalização, uma simulação do Fundeb. É possível, né? Questões, por exemplo, é possível não pagar ou não mandar os 20% para o Fundeb, para o fundo? Se eu discuto a complementação da União, o VAF, o VAT, o VAR, as condicionalidades, as portarias com estimativa, como que é calculado aquele valor aluno, valor mínimo, VAT mínimo, VAF mínimo? Tudo isso está aqui no curso. Superávit financeiro, então, como que eu vou tratar todas as informações? Contas específicas, extratos públicos, muitos desconhecem os extratos públicos, exemplos práticos de pagamento das retenções, vínculo com o CNPJ da educação, tá? Portarias 807 de 2022 e FNDE STN 3 de 2022, assuntos importantíssimos para o Fundeb que muitas vezes acabam passando desapercebidos. O módulo todo do REREL, o REREL 08, o resumo do cálculo dos 25%, os restos cancelados, avaliações bimestrais e anual, um módulo só sobre o CIOP, é um curso completo sobre o Fundeb. E aqui, né,
temos a aula sobre o resumo do cálculo dos 20%, dos 25%, que eu vou deixar agora vocês assistir. Quem quiser conhecer mais o curso, aqui no rodapé dessa postagem, nós temos, né, o link que dá direto lá para informações onde vão dar maiores dados sobre esse curso. Vamos aqui dar o play então nele. Na aula anterior, nós vimos todo o REREL, o anexo 8. Vimos cada linha, cada coluna, como que é preenchido, o que leva em consideração, como que se dá a dinâmica entre as diferentes tabelas. Vimos o demonstrativo dos municípios e as eventuais diferenças que existem para o demonstrativo dos estados. Tá? Porém, o cálculo dos 25%, que, como eu comentei na aula anterior, é um dos corações da apuração do demonstrativo. Claro, existe a apuração do Fundeb, existe outros dados que ali relevantes, inclusive situações financeiras são ali apresentados, mas o cálculo dos 25%, vou mostrar nessa aula um resumo de como ele é apurado, né, para facilitar o entendimento, até para quem não trabalha diretamente preenchendo esse demonstrativo. E a dinâmica dele é muito simples. Se nós formos pegar a apuração dos 25%, o que eu tenho que considerar? Primeiro, todo o meu gasto próprio em educação. Aquilo que é, né, na linguagem da fonte de recursos, 500, né, ou 502, mais o marcador 1001. Ou seja, aquilo que o município, que o Estado, que o Distrito Federal, ele está alocando diretamente com recursos próprios na educação. Conta também, né, tem um outro parâmetro, todo o valor enviado para o Fundeb. Aquele 20% que é deduzido, ou seja, quando eu arrecado o FPM, quando eu arrecado o FPE, FPM município, FPE estado, 20% é retido e vai para o fundo. Estou falando deste 20%. Pois nós já vimos nas aulas anteriores que esse valor ele é rateado, já fizemos a simulação de como que é feito esse rateio, as diferentes ponderações. Porém, foco aqui é pegarmos todo o valor que foi utilizado, o recurso próprio, e todo o valor que foi enviado para o fundo, aqueles 20% de dedução. Então, eu vou unificar os dois e este vai ser o meu valor, a minha apuração, o valor que computa para os 25%. 25% que se aplica aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Então, a conta do 25% é essa. Lá nós vimos as situações da despesa empenhada, liquidada e paga. Vimos as situações dos tribunais de contas que só consideram a despesa paga, porque que essa não é uma prática muito bem adequada. Porém, vamos fazer o seguinte: vamos ampliar esse cálculo de 25%, né? Vamos dar um zoom nessa situação, porque nós vimos que tem algumas deduções. Que tipo de deduções? Dentro desse valor que computou dentro dos 25%, podem estar ali dentro, lá no sexto bimestre, empenhos que não foram pagos. É uma possibilidade. Empenhos que depois vão virar restos a pagar, não processados, né, se foram liquidados ou não. E é possível também que eu tenha ali empenhos sem disponibilidade de caixa. Já vimos isso em aulas anteriores, que isso até crime é. Porém, é possível que esteja ali computando para os 25%, afinal de contas, foram empenhadas com recursos próprios. Contudo, como que eu vou trazer essa dinâmica? Como que eu vou nessa situação? O empenho que é sem disponibilidade de caixa, tem que tirar isso fora. Então, saca ele fora. Tira ele fora do demonstrativo. Já o empenho
que ele é, que ele não foi pago, que ele vai virar um resto a pagar, não processado ou processado, é possível que no futuro ele seja cancelado. Isso é uma possibilidade real. Então eu vou lá, escrevo uma despesa, um empenho, vira um resto a pagar e posteriormente ele é cancelado. Nessa situação do cancelamento de resto a pagar, vocês perceberam que o meu quadro do valor que computa para os 25% ele ficou menor? Ficou um vazio ali dentro? Então, o que que acaba acontecendo? Eu levei um valor dizendo, ó, tudo isso aqui é 25%, porém eu tirei coisas lá de dentro. Como que eu vou tratar essa situação? Eu vou deduzir do total. Então, por isso que lá no nosso demonstrativo, lá no REL 8, nós vimos que isso vai o quê? Vai ter um sinal de menos lá na linha e eu vou diminuir isso do meu valor dos 25%. E também não podemos deixar de esquecer que nessa aula, quando nós voltamos lá no slide, o que que computava os 25%? Todo o gasto com recurso próprio e todo o valor do Fundeb. Todo o valor que eu enviei para o Fundeb. Eu envio o valor para o Fundeb e depois eu recebo o valor, né, e eu vou gastando. Nessa lógica, né, nós já vimos isso em aulas anteriores, não vamos aqui ficar relembrando, mas existem entes, municípios que vão ganhar, entes que vão perder. E nesta dinâmica, do valor que foi enviado para o fundo, né, eu considerei, eu não tenho garantia nenhuma que o valor foi que foi recebido foi devidamente empenhado. Então, olha só como o demonstrativo ele pode levar uma situação. Imagine só, eu considerei todo o valor que manda para o demonstrativo, mandei para o Fundeb, eu contei como na aplicação do 25%. Recebi todo o Fundeb de volta, não gastei absolutamente nada. Concorda que isso não seria justo? Então eu tenho que ter um mecanismo para eu corrigir esta injustiça. Eu posso ter tanto o valor não utilizado dentro do ano, como posso ter o superávit não utilizado. Então, como que se dá essa dinâmica? Como que eu vou fazer essa expurgar, né, esse essa irregularidade que pode estar acometendo talvez uma injustiça, né? Falei uma injustiça porque eu estou mandando de recurso, estou considerando todo o valor, recebi, mas não estou utilizando. Neste caso, para o valor não utilizado, eu tenho uma regra. Não tem uma regra que eu possa deixar até 10%. Então, se tem uma regra que eu posso deixar até 10% eu posso deixar e não tem problema nenhum. Porém, se eu deixar a mais que 10%, nesse caso, se eu deixo a mais que 10%, eu vou deduzir. Vocês viram que aumentou um pouco o meu quadro, né? O meu área ali da dedução. Então, você veja só, ele aumentou um pouquinho o meu valor da dedução. Claro que aqui nós temos uma situação que em algum momento pode causar até uma certa inconformidade. No que sentido? Falamos isso com mais detalhes na aula anterior, mas eu tenho lá, por exemplo, o gasto da despesa do 13º salário. É um gasto que vai ocorrer lá no final do ano. Então, nos primeiros meses, eventualmente, eu até posso estar deixando um valor, formar um caixa para chegar no final do demonstrativo, quando chegar ao final do ano, eu conseguir pagar essa despesa. Ok. Porém, se está superior a 10%, né, talvez esteja formando um caixa para isso, ele vai deduzir. Então, eu só tenho que estar atento
a essa situação. Então, o valor do ano que eu não utilizei, se está superior a 10%, ele vai deduzir. E o superávit não utilizado? Neste caso, o superávit, ele me traz a regra, nós já vimos isso na aula do superávit, como calcula o superávit, o que eu tenho que fazer, os dígito 2, tudo isso aí lá na aula específica que nós tratamos. Porém, se eu tenho superávit e eu não utilizei, eu tenho prazo até 30 de abril, até o final do primeiro quadrimestre para utilizar. Se eu não utilizei, ele vai, tá? Ele vai deduzir também. E nessa situação, você veja que ele vai aumentar novamente o meu valor da dedução. Então, o meu quadro do 25% que era grande, vocês viram que a minha área ali, ela foi diminuindo, porque eu fui tirando algumas deduções. Claro que essa é não vou dizer que é uma falha do demonstrativo, mas é a forma como ele está construindo, ele está construído dessa forma hoje. Eu estou lá em janeiro, tenho um superávit. Eu sou obrigado, eu tenho que aplicar todo esse valor no mês gastar no mês de janeiro? Não, porque eu tenho até o final do mês, do dia 30 de abril para ser utilizado isso até o final do primeiro quadrimestre. Porém, ele já vai estar me deduzindo. Porque o que acontece? O demonstrativo ele já tem uma regra diferente. Quando é nos 5 primeiros bimestres, ele faz a despesa pelo liquidado, os cálculos. E no sexto, pela empenhada. Porém, nesse caso, concordo que eu poderia até colocar a regra. No primeiro e no segundo bimestre, ele não deduz aqui, só deduziria nos próximos bimestres. Porém, da forma como ele está hoje, ele está deduzindo tudo. Tá? Então, é isso que você tem que estar atento também nessa situação. Mas à medida que você utilizar, ele vai parar de te deduzir, né? Então, só isso aqui, ele voltaria à tua área. Mas o demonstrativo, hoje, ele está construído desta forma. Tá? E isso, né, vem exemplificar exatamente o que nós vimos na aula do REREL, que nós temos lá, o total das despesas custeado com recurso de impostos, que ele vai trazer das linhas, como nós já discutimos, o total das receitas transferidas ao Fundeb, vai buscar lá na linha 4, num demonstrativo, no outro demonstrativo é na linha 5, e depois todas essas deduções conforme nós fomos verificando. Tá? Da questão dos restos cancelados, né, que tem aqui, que é um dos cancelamentos, existem algumas particularidades, tá, que devem ser ponderadas. Nem todos, né, não é justo também que todos os restos cancelados sejam repostos. Mas isso vamos tratar com mais detalhes na próxima aula, que vai tratar somente sobre o cancelamento de restos e o impacto no cálculo dos 25%. E vamos seguindo na nossa jornada, que nós ainda temos que falar sobre o SIOP, sobre o demonstrativo simplificado e muito mais aqui no nosso curso. Até lá!